Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos e precisamos agradecer a Deus, apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando ou venhamos passar, agradecermos a Deus pela vida. Agradecermos a este Pai que constantemente nos oferece oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para buscarmos por conta própria, através dos nossos esforços, a nossa transformação. Por esforço próprio, buscarmos constantemente o conhecimento acerca da verdade. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, que são exatamente os ensinamentos que nós precisamos para a prática do dia a dia, para alcançarmos a nossa transformação ou iluminação espiritual. Por isto, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais esta oportunidade. E hoje aqui nos encontramos reunidos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos com satisfação o 100º capítulo deste livro, que tem como título Queixumes. Então, ontem, no nosso último encontro, nós estudamos acerca das reclamações e hoje, dando continuidade, Emmanuel nos traz aqui acerca das nossas queixas. No nosso último encontro, Emmanuel buscou como referência para os estudos das reclamações palavras do apóstolo Tiago em sua epístola, no capítulo 4, versículo 17. E hoje, Emmanuel nos traz aqui, neste capítulo de número 100, sobre as nossas queixas, ele nos traz como referência também Tiago, no capítulo de número 5, o versículo de número 9 de sua epístola. Mas antes de começarmos estes estudos acerca das nossas queixas, faremos mais uma vez leitura do livro de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com o médium Carlos Bacelli, o livro que tem como título Pai, Perdoa-lhes, que é um livro de mensagens curtas acerca do perdão. E hoje estudaremos a mensagem de número 100. É a penúltima mensagem deste livro, já que ele é composto por 101 mensagens. E a mensagem de número 100 tem como título Perdoar e Ser Perdoado. Então aqui, irmão José nos traz esclarecimentos acerca do que acontece com cada um de nós quando nós perdoamos ou quando nós recebemos o perdão de alguém. Então ele nos diz da seguinte maneira, que aquele que perdoa se isenta da lei do karma. Ou seja, aquele que praticou verdadeiramente o perdão, ele resolveu o seu problema, ele, digamos assim, ele se desamarrou em relação àqueles compromissos que ele havia assumido quando ele se equivocou contra alguém. Uma vez ele perdoou, corrigiu as suas faltas, ele está livre para seguir a sua trajetória. Se aquele para quem ele concedeu o seu perdão não aceitar o seu perdão,
aí já é problema da outra parte. Então ele nos fala desta forma, que quem perdoa se isenta da lei do karma. Quem é perdoado, fica devendo a ela. Então aquele que é perdoado, que via de regra foi quem cometeu uma falta, ou talvez a falta maior, talvez aquele que perdoou também tenha cometido falta, mas às vezes aquele que perdoou não cometeu falta nenhuma. Então, se ele perdoou a falta do outro, aquele que recebeu o perdão, ou seja, aquele que é perdoado, ainda continua devendo, porque ele ainda terá que fazer esse acerto de contas perante a sua própria consciência. E ainda ele diz na sequência que quem perdoa ensina o que já sabe. Então, aquele que perdoa ensina ao outro, sem dizer nenhuma palavra, além de perdoar, ele ensina o que já sabe na prática. No entanto, quem é perdoado aprende o que desconhece. Então, aquele que perdoa ensina o que sabe, e aquele que é perdoado, ele aprende. Se realmente ele estiver aberto para o aprendizado, ele aprende ou aprenderá aquilo que ele ainda desconhece. E ainda irmão José acrescenta que quem perdoa caminha adiante. Ou seja, aquele que perdoa, ele se liberta, ele segue adiante, livre daquelas amarras, energeticamente falando. No entanto, quem é perdoado não sai do lugar. Então, aquele que é perdoado, ele continua ali no mesmo lugar e é preciso ele fazer os esforços para corrigir as suas faltas para que possa seguir adiante. No entanto, aquele que perdoa, ele já se desamarrou energeticamente falando e seguiu adiante a sua trajetória. Ainda, irmão José acrescenta que quem perdoa se faz luz. Então, aquele que perdoa, verdadeiramente falando, ele se faz um facho de luz. No entanto, quem é perdoado vê o clarão. Aquele que é perdoado e que realmente está aberto, já tem olhos para ver, ele vê o clarão daquele ato de caridade daquele que lhe perdoou. E ainda ele diz que quem perdoa, vence. Então, quem perdoa, vence. Principalmente, ele vence o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância, a sua prepotência, a sua condição de que ele se achava de superioridade. Então, ele vence não o outro, ele vence a si mesmo, ele vence as suas próprias mazelas. Então, quem perdoa, vence a si mesmo. Porém, quem é perdoado, lutará ainda. Então, quem perdoa, vence. Quem é perdoado, ainda terá que lutar bastante para vencer as suas próprias mazelas. E ainda, irmão José acrescenta, para encerrar, que quem perdoa se põe de pé. Quem perdoa se põe de pé. No entanto, quem é perdoado, ele precisará ainda fazer bastante esforços para se levantar. Então, quem perdoa, ele se coloca de pé. Aquele que é perdoado precisará ainda de esforços para ficar de pé. E por último, ele diz que quem perdoa, semeia. Então, quem perdoa, quem verdadeiramente pratica o perdão, ele está semeando belíssimas sementes. Quem é perdoado apenas está colhendo aquelas sementes, ou o resultado daquelas sementes, daquele que semeou na condição de que concedeu, ou na condição daquele que lhe concedeu o perdão. Então é preciso que reflitamos acerca destes belíssimos ensinamentos. Em que posição nós nos encontramos ou queremos nos encontrar? Naquela condição daquele que verdadeiramente perdoa, ou na condição daquele que é perdoado, ou seja, aquele que errou bastante e que é perdoado. Então é preciso que lutemos bastante para sairmos desta condição. Se ainda nos encontramos nesta condição,
de quem é perdoado para passarmos à condição daquele que já tem condições de verdadeiramente conceder um perdão. Então, fechamos aqui este parêntese com o irmão José para chegarmos nas reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, com o apóstolo Tiago, com Jesus de Nazaré, aqui nesse capítulo de número 100 do livro Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel nos fala sobre as nossas queixas, queixumes. Então aqui ele buscou como referência, como havíamos dito no início, palavras de Tiago em sua epístola, no capítulo de número 5, versículo de número 9, quando Tiago disse o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados. Então aqui Tiago nos chama a atenção para aquela necessidade da vigilância constante, para não nos queixarmos uns dos outros, para não sermos reprovados. E aí vem Emmanuel e nos esclarece da seguinte maneira, que cada vez que os nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós nos queixamos, nós simplesmente estamos julgando a nossa própria vida ou o resultado das nossas escolhas. Quando nós julgamos a vida, nós estamos julgando o próprio Deus, porque a nossa vida é o próprio Deus, a nossa vida a Deus pertence. E exatamente por isso que Emmanuel nos fala que todas as vezes que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estaremos simplesmente julgando a vida que nos é própria. E ainda ele acrescenta, observemos assim, conforme nos lembra Emmanuel, observemos assim a nós mesmos e deixa que a consciência te vigie a palavra. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso, ao invés de observarmos os outros, observarmos a nós mesmos, observarmos a nossa consciência, porque a nossa consciência vigiará a nossa palavra. E ainda ele diz, se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós observarmos, e constantemente nós observamos, companheiros ou companheiras nossos ou nossas em falta em relação a outras pessoas, não exageremos em relação à culpa daquela criatura, daquela alma querida, daquela alma nossa irmã. É preciso que recordemos, antes de apontarmos o dedo em relação às faltas dos outros, é preciso que nós analisemos, em primeiro lugar, e igualmente, o nosso próprio comportamento. Quantas vezes nós teremos nos equivocado ou teremos nos comportado da mesma forma que aquela outra criatura está se comportando e que nós estamos apontando o dedo e condenando. E aí ele diz que, e assim, como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através do teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Então aqui ele nos chama a atenção para, ao invés de apontarmos o dedo, julgarmos e condenarmos, que auxiliemos, nos coloquemos no lugar da outra criatura e auxiliemos para que amanhã nós recebamos daquela outra criatura palavras de amor, de carinho, de otimismo, e esta pessoa nos bendiga. E ainda ele acrescenta, se um companheiro te ofendeu, não te confias a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente feridos semelhantes. Então aqui ele nos chama a atenção para aqueles momentos em que nós somos ofendidos ou que formos ofendidos, não nos confiarmos a reações descabidas,
mas em primeiro lugar pensarmos quantas vezes nós já nos comportamos assim em relação a outros companheiros ou companheiras de jornada. E assim, lembra Emmanuel, e assim, se pensarmos assim, como te rejubilaste diante de todos que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor através do esquecimento de todo mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Então é assim, conforme nos fala Emmanuel, é assim que deve ou que deveria ser o nosso comportamento quando observamos algum companheiro, alguma companheira que esteja em queda ou que esteja prestes a cair, ao invés de apontarmos os seus equívocos, condená-lo ou condená-la, que possamos estender mão amiga, mão fraterna, para lhe auxiliar, não para lhe empurrar mais, como se diz popularmente, para o buraco, mas para auxiliarmos para que ela não caia, ou que se ela já tiver caído, que consigamos auxiliar para que ela saia daquela condição. E aí Emmanuel acrescenta para encerrar estas belíssimas reflexões da seguinte maneira, que em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele ou dela. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção de uma forma belíssima. Se em algum momento nós formos convocados em uma conversação, nós formos convocados para uma condição de juiz, conforme nos fala Jesus, numa condição de juiz em relação ao comportamento do próximo, antes de censurarmos ou emitirmos alguma queixa, alguma censura em relação ao comportamento do outro ou da outra, ele nos chama a atenção, é preciso que vasculhemos o íntimo da nossa consciência para que cheguemos à conclusão, em primeiro lugar e acima de tudo, se eu, no lugar daquela alma irmã, não teria feito algo pior. Então, antes de julgarmos, que nos coloquemos no lugar daquela outra criatura, busquemos conhecer o motivo, as circunstâncias que levaram aquela criatura a agir daquela forma. E aí ele nos chama a atenção para vasculharmos a nossa consciência e fazermos aquele questionamento: será que se eu tivesse no lugar daquela criatura, passando pelas dificuldades que ela está ou esteve passando, será que eu não estaria agindo do mesmo jeito, ou até mesmo de uma forma pior? E aí ele encerra dizendo: e em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Então, quando nós nos queixamos, quando nós reclamamos em relação ao comportamento equivocado de alguém, aqui nos fala Emmanuel de uma forma clara e incontestável que quando nós nos comportamos assim, nós estamos intimando a nossa própria consciência para que nós vivamos em um nível mais alto e façamos coisa melhor do que aquela criatura para a qual nós estamos emitindo as nossas queixas, os nossos julgamentos. Então, se nós nos queixamos de alguém que está agindo ou que agiu de uma forma equivocada, que fez tal ou tal coisa, que nós não aceitamos e não concordamos que seja algo bom, é preciso que nós tenhamos essa consciência de que nós, no lugar daquela criatura, faríamos coisa bem melhor. É o que Emmanuel nos fala aqui, em um nível bem mais alto e fazendo coisa melhor
do que aquela criatura, porque do contrário, não temos esta autoridade ou esta autorização de nos queixarmos contra alguém. Então, que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e sem sombra de dúvida, aquele espírito que já caminhou e que alcançou esta condição de analisar e enxergar verdadeiramente o outro irmão de forma fraternal e que já está num nível superior em relação aos seus comportamentos, ele não se queixa, ele não reclama, ele não aponta os defeitos. Ao invés de apontar os defeitos, ele apontará alguma qualidade, ele evidenciará alguma virtude, mesmo que de forma ainda muito pálida, mas ele apontará ao invés de evidenciar os defeitos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus para mais este momento de estudo e de reflexões. Abraço fraternal a todos e a todas e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, e que Jesus permaneça sempre em nossos corações e em nossas consciências.